Fala, povo, beleza? Vamos para a nossa aula número 4 de lógica de programação, tá? Na aula passada, na aula anterior, né, que eu passei para vocês, você viu aí que tem a possibilidade de a gente armazenar dados dentro dos nossos sistemas, dentro dos nossos softwares, que é o que a gente chama de variável. Toda vez que eu precisar guardar uma informação dentro de um sistema, eu vou guardar essa informação em algo que a gente chama de variável. A gente tem diversos tipos de dados que podem ser guardados dessa variável. Porém, não é apenas guardar os dados. A gente vai avançar cada vez mais na aula de lógica de programação, aumentando o nosso raciocínio lógico passo a passo, tá? Então, vamos lá para a nossa aula número 4 do livro de vocês, beleza? Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de decisão. Estrutura de decisão é algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida, faz parte do cotidiano. A todo momento, a todo instante, sem cessar, nós falamos sobre estrutura de decisão, tomar decisões. Tudo é base em decisão na nossa vida, tá? Então, qualquer coisa. Eu vou na festa ou não vou na festa? Eu vou ou não entregar o meu currículo? Será que eu devo dizer ou não aquilo em um determinado momento? Né? Qualquer coisa que você fizer na sua vida é uma tomada de decisão. Você decidiu fazer aqui a aula de marketing e projetos web. Você decidiu continuar e está trabalhando aqui, estudando aqui lógica de programação. É uma tomada de decisão também. Então, tudo na nossa vida é tomada de decisão, tá? Na hora que a gente está trabalhando com um computador, desenvolvendo um software, um sistema, as máquinas também trabalham com essa estrutura de decisão, tá? A gente chama de estrutura mesmo de decisão. É estrutura de decisão porque a gente trabalha quando a gente está desenvolvendo alguma aplicação para o nosso sistema, para o nosso computador. A diferença principal está em como a máquina faz para tomar essa decisão. Essa decisão está sobre aquilo que chamamos de condição. Então, para a gente poder avançar nessa estrutura de decisão, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é condição. Nós precisamos condicionar um sistema a uma tomada de decisão. Se for verdadeiro, eu tomo uma decisão. Se for falsa aquela condição, se não tiver possibilidades daquilo continuar, toma outra decisão, vai para outra direção, tá? Então, olha só este exemplo bem engraçado e bem cômico, né, que tem no livro de vocês. Jonas está empolgado para contar ao pai que na escola haverá um passeio para um parque de diversões. Ele chega em casa às pressas dizendo: pai, vai ter um passeio na escola. Posso ir? Isso depende, filho. Depende do quê? Se sua nota em matemática for maior que 8, então eu deixo você ir. Se não, você fica em casa e ainda me ajuda a lavar o carro. Olha só que engraçado, né? Esse exemplo que a gente tem aqui para entender um pouquinho sobre decisões. Então, Jonas engoliu a seco e tratou de ir para o seu quarto, precisava terminar a lição de casa. Né? Então, é uma brincadeira, um exemplo cômico, né, que a gente está vendo aqui no livro, mas é a pura realidade. Né? É uma estrutura de decisão, é uma tomada de decisão. O Jonas só vai para o parque se ele tiver nota maior ou igual a 8. Tem que ter pelo menos nota 8. Né? Se não tiver nota 8, esquece, não vai para o parque de diversão e ainda vai me ajudar a lavar o carro. Tá? Então é desse jeito que a gente fala sobre estruturas de decisão, tomadas de decisão, tá? A gente fala desse jeito. Como que a gente pode fazer, tá? Essa atividade, tá? Isso aqui que está no livro de vocês, eu vou colocar também no Classroom para vocês praticarem, tá? Algumas vezes. Vou colocar lá no formato de formulário, junto com o formato de formulário, para que vocês possam, né, utilizar essa ideia base de tomada de decisão também. Então, o que o Jonas precisa fazer para poder ir ao passeio? Né? O que ele precisa exatamente? Ele precisa ter a nota de matemática dele, no mínimo 8. Se ele não conseguir, o que vai acontecer? Não vai para o passeio e ainda vai ajudar o pai a lavar o carro. Tá? Então, a gente tem já essa tomada de decisão normal, isso é natural do nosso cérebro. E a gente vai transportar isso para uma estrutura lógica dentro de um software. Tá? Não esse exemplo do Jonas, claro. A gente vai usar o exemplo do Jonas como base
para poder começar a estruturar os nossos softwares, tá? Se você identificou a condição, né, a situação de condição, chegamos na condição C. Então, a gente tem aqui C, tá? Essa é a principal base para a gente começar a entender um pouco melhor sobre estruturas de decisão. No inglês, a gente chama de if. Tá? Nas linguagens de programação, não vamos escrever em português, vamos escrever em inglês. Tá? Então, é importante que você já comece a entender um pouquinho melhor sobre como cada comando se chama em inglês. Fica mais fácil. A maioria dos comandos que a gente vai fazer estudo aqui na lógica de programação vão ser retratados lá na linguagem e a gente vai escrever isso em inglês, porque é padrão de qualquer linguagem de programação. Tá? Não se preocupe, a gente vai treinando, vai exercitando, vai praticando, que vai acabar entendendo com facilidade, tá? E diz o que acontece caso uma condição seja verdadeira, true ou falsa, false, tá? Esses são os termos em inglês para verdadeiro e falso. Dessa forma, o exemplo anterior, né, que está aqui no livro de vocês acima, poderia ser escrito nesse esquema. Então tem aqui, ó, é um fluxo, né, o que a gente já aprendeu. Fluxograma. Se a nota em matemática for maior ou igual a 8, aí aqui é verdadeiro, né? Aqui é o que acontece se for verdadeiro, true. E aqui é o que acontece se for falso. Bem simples, é essa a estrutura de decisão. O que vai acontecer se for verdadeiro ou falso? Você deve escrever ambas as instruções para um software, tá? Só a gente usou isso aqui como exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Então, olha esse agora. Olha esse que interessante. A gente tem um formulário de login. Como vocês usam para fazer login lá nas redes sociais, fazer login no e-mail, fazer login aqui no próprio aplicativo que a gente usa para fazer as nossas aulas, por exemplo, tem lá a possibilidade de você fazer login dentro daquele sistema. Então, a gente tem que ter um nome de usuário, um login de usuário, e tem que ter também uma senha de usuário. E o sistema daquela aplicação, vamos chamar de aplicação, para não falar que é uma página, para falar que é um site, para não falar que é um programa, para não falar que é um aplicativo, para não dar nenhum nome. Vamos chamar de aplicação, tá? Para ficar mais genérico possível. E para que você possa acessar aquela aplicação, você precisa obrigatoriamente fazer o login, colocar o seu login, colocar a sua senha e tentar entrar. Se forem verdadeiros, ó, se o login e senha estiverem corretos, você será redirecionado à sua página de atividades. Lá no Classroom é assim que funciona também. Se não, você será redirecionado para uma página de tente novamente. Então, isso já é usado com muita simplicidade, tá? Obviamente, quando a gente trabalhar com as linguagens de programação, a gente vai aprender a tratar isso de forma bem aplicada, de forma bem certinha, para evitar qualquer tipo de acesso inadequado para o sistema que a gente está desenvolvendo, tá? Para poder fazer a estrutura de decisão de forma correta, a gente precisa também entender um pouquinho sobre sinais de comparação. Aí vai um pouquinho da matemática, tá? Lembrar só os sinais da matemática. A gente tem os sinais que já são conhecidos. No exemplo, o que o pai do Jonas falou é que se ele tiver a nota maior ou igual a 8, ele vai poder ir no passeio. Então, para a gente poder fazer essa pequena comparação dentro de um algoritmo, dentro de um fluxograma e futuramente escrever isso dentro de uma linguagem de programação, a gente precisa escrever isso através de sinais, né? Olha só, está aqui embaixo uma pequena tabelinha, né, de comparações, né, de sinais de comparação. Então, nós temos aqui o sinal igual. O sinal de igual, ele vai literalmente comparar se o valor é igual ao outro valor. Se o dado que a gente tem, se o valor que a gente tem armazenado na variável, olha só a variável trabalhando aqui, hein? Se o valor que a gente tem armazenado na variável corresponde a um valor específico, comparando, ver se é exatamente igual. Comparar se o valor que tem armazenado lá é maior que, então o valor precisa ser superior àquele anterior, àquele que tem armazenado. Se é menor que, se é maior ou igual, tanto maior quanto igual, sim, é a verdadeiro. Aí dentro da estrutura true, que a gente acabou de falar.
menor ou igual, se é verdadeiro, se o número é realmente menor ou igual ao que está fazendo a comparação. Cai dentro do true. Se não for, cai dentro do false. A gente tem aqui o operador também, diferente de. Esse é um dos meios, tá? Esse aqui é um dos formatos de operadores de comparação, tá? Na lógica de programação, a gente vai usar esse, tá? Mas na linguagem de programação ele pode variar, pode mudar de acordo com a linguagem. Mas o padrão é sempre esse. Menor que do lado do maior que. Um do lado do outro, tá? Fazendo um sinalzinho ali de abre e fecha, tá? Então a gente tem esses operadores que são muito comuns. A gente já viu isso aí, lá na aula de matemática já foi visto algumas vezes, na aula de comparação, né, fazer comparação, a gente usa esses operadores o tempo inteiro, só que a gente não escreve eles. A gente usa falando essas comparações. Ah, esse produto é igual a esse, o preço desse produto é maior do que aquele. Ah, é a mesma coisa. Ah, não, é diferente isso aí, não é a mesma coisa não. Então a gente usa isso com palavras. Agora a gente precisa passar isso para um formato escrito, tá? Então, olha só que interessante. Você acha que existe muita diferença entre os sinais maior que ou maior igual? Existe, porque é maior que um valor ou igual. Então, pode atender duas condições ao mesmo tempo. Se, por exemplo, aqui, né, da nossa situação, da nossa atividade ali do Jonas, vamos supor que ele tirou 9 na nota de matemática. O 9 é maior que 8. Mas se ele tivesse tirado a nota 8, ele não iria para o passeio? Iria sim, porque é maior ou igual. Então, se for 8, ele consegue ir para o passeio. Se for 8,5, ele consegue ir para o passeio. Se for 9, também consegue. Passou de 8, ele consegue ter aí o seu passeio garantido e não precisa lavar o carro no final de semana com o pai. Certo? Tem essa atividade sobre estruturas de decisões também. Essa atividade vou deixar lá dentro do mural para a gente poder aprender e fixar na cabeça como é que faz a estrutura de decisão e começando pela comparação entre dados, né? A gente tem o valor 1 e o valor 2 aqui, tá? Eu vou colocar a atividade de uma forma mais simplificada possível para que vocês simplesmente determinem qual é o operador de comparação para que o resultado seja esse aqui que tem descrito. Então, tem aqui um resultado que deve ser apresentado e a gente tem que colocar um operador de comparação aqui. Nesse primeiro aqui, para que 7 alguma coisa, 3 seja verdadeiro, qual é o operador de comparação que a gente tem que usar? A gente tem que usar o maior que. Então, 7 maior que 3, ou então 7 maior ou igual a 3, tanto um quanto o outro funciona, é verdadeiro o resultado. Se eu colocar qualquer outra resposta, vai ser falso, tá? E assim por diante. É só você fazer aí a atividade conforme vocês aprendem a trabalhar com os operadores de comparação, tá? Olha só um outro exemplo, tá? Na informática, usamos C para expressar qualquer, né, expressar uma decisão, qualquer uma das decisões que pode conter verdadeiro ou falso. Porém, também temos o enquanto. O enquanto vem do comando while, tá? Em inglês, o nome é while da operação enquanto, tá? O que o enquanto faz? Ele vai fazer uma repetição, vai repetir a mesma coisa várias vezes até atender uma condição. Olha só a pergunta, aqui usar os Jonas de novo como exemplos. Olha só. Jonas pergunta a seu pai se ele pode beber cerveja. Recebe a seguinte resposta: se você for maior de idade, ou seja, tiver 18 anos, você pode. Se não, espere até os 18 anos. Ele perguntou isso aos 14 anos. Ele recebeu a mesma resposta nos 15, recebeu a mesma resposta aos 16 e a mesma resposta aos 17. Então, enquanto ele não tem 18 anos, a resposta vai ser sempre a mesma. Sempre vai ser. Só vai poder beber se for maior de idade. Se for menor de idade, não pode beber. Tá? Basicamente, é isso que a gente fala
com repetição. Vai repetir a mesma coisa, a mesma tarefa, diversas vezes, até atender a condição esperada. Como que a gente fala isso? Como que a gente expressa isso usando aí a estrutura, né, de decisão? Nós temos aqui uma variável idade que vai receber um valor inteiro 14. Olha aí tudo que a gente já aprendeu sendo usado em prática, tá? Então a gente tem a variável idade recebendo o valor 14. Enquanto, olha o comando aqui, ó, em execução. Enquanto a idade for menor que 18, ele vai obter sempre a mesma resposta, não pode beber. E a cada ano que se passar, vai pegar a idade e incrementar mais um, adicionar um àquele valor padrão que já tem na idade. Então, o que vai acontecer? Durante o período de ciclo, né, da vida do Jonas, usando esse algoritmo como base, ele vai ter ali o início da execução quando ele tiver 14 anos. Se ele tiver 14 anos, enquanto ele tiver o valor menor que 18 armazenado na variável idade, a resposta, o que vai acontecer é sempre a mesma coisa. Não pode beber. Até a idade completar 18. E a cada ano que se passar, a cada execução da repetição, ele vai pegar a idade, o valor que tem na idade, e acrescentar mais um. Então, na primeira execução, ele tem 14, não pode, não atende. Então, ele vai ter menor que 18. Vai aparecer, não pode beber. Vai incrementar, vai executar de novo, vai repetir mais uma vez todo o comando. Vai ver que a idade tem 15. Vai ver que a idade ainda é menor que 18 e vai continuar repetindo até chegar na idade pelo menos 18. Até 17 vai repetir a mesma resposta. Tá? Então, o comando while, enquanto, é uma estrutura que repete uma determinada ação até o resultado da estrutura ser falso. Então, eu coloquei aqui uma determinada condição, tá? Ó, aqui, ó. Eu tenho aqui uma condição, tá? É uma estrutura de repetição mediante uma condição. Vai repetir enquanto tiver alguma coisa, então uma condição. E eu coloquei aqui uma comparação. Verificar se na variável idade o valor que tem lá é menor que 18. Se for verdadeiro, executa essa repetição e executa isso aqui também. Não vai aparecer a resposta não pode beber e vai pegar a idade e adicionar 1. Vai executar de novo, não pode beber, idade mais 1. Executar de novo e assim por diante, até chegar na resposta como falso. Tá? Então, ó, só para finalizar aqui essa pequena ideia da nossa aula de hoje, da nossa aula 4, se pensarmos no exemplo de Jonas, podemos entender melhor essa definição técnica. Afinal, Jonas recebeu a mesma resposta a cada ano. Só quando a comparação se tornou um valor falso, retornou o valor falso, a idade dele atingiu os 18, a gente sai da estrutura de repetição e para de repetir aquela mesma coisa. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolver uma aplicação, a gente vai o tempo inteiro, mas é de verdade, o tempo inteiro a gente vai usar essas estruturas de decisões, essas estruturas de comparações e também essas estruturas de repetições. A gente vai precisar usar muito dentro das aplicações para que elas fiquem perfeitas, para que não aconteçam erros e não aconteçam problemas durante a execução da nossa aplicação. Imaginem só se você não colocar uma estrutura de decisão para fazer login na página de um software, na página de um sistema, de uma aplicação, e você deixar qualquer pessoa abrir a plataforma de qualquer outra pessoa e apagar todos os dados que tem lá dentro. Imaginem isso na vida pessoal, na vida que vocês usam no dia a dia. Imaginem só se qualquer pessoa pudesse acessar a sua conta da rede social. Vamos usar como exemplo aí a conta do Facebook ou do Instagram, por exemplo. Então, tomem bastante cuidado e aprendam como fazer as estruturas de decisão e as estruturas de repetição para que os seus sistemas daqui em diante fiquem perfeitos, mantenham 100% do desempenho.